e manter vasos sanitários inutilizados fechados. De Campinas, Felipe Pereira. Agora 3h37, esse trabalho então em imóveis aqui de Campinas continuou mesmo no período aí de outono, de inverno, como o Felipe trouxe pra gente. Agora tem uma preocupação com o retorno, né, do tempo mais quente aí, apesar do tempo seco também, mas calor voltando. A gente falou aqui mais cedo sobre o veranico, né, que começa na quarta-feira, a gente já sentindo os reflexos desse calor, e tudo isso aumenta também a preocupação em relação à dengue. A gente conversa sobre isso agora com a Daiane Morato, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Campinas, fala conosco ao vivo. Daiane, boa tarde, muito bem-vinda. Oi, boa tarde, Tayla, muito obrigada. Bom, Daiane, como é que esse trabalho agora ele é planejado para esses próximos meses? Agosto já caminhando aí para a segunda quinzena, para o final do mês, com o calorão voltando, né? Então, com isso, esse alerta em relação à dengue que continuou no frio, ele fica ainda mais intenso agora com o retorno do calor? Sim, Tayla, a gente está bastante alerta, apesar do que os trabalhos de enfrentamento, de eliminação com as nossas equipes do poder público, todas as estratégias que a gente desenvolve no período epidêmico, ele não para, ele é ininterrupto durante todo o ano. Mas, de fato, com a chegada, o tempo voltando a esquentar de novo, os nossos alertas e preocupações, eles aumentam muito. Então, além da gente intensificar as ações pelas nossas equipes a campo, em visitas de imóveis, compreendendo as áreas de transmissão e já lançando mão de outras estratégias, como a nebulização costal veicular, né, para o enfrentamento aí do mosquito, e mesmo na eliminação de criadouro, ele acaba se intensificando. Daiane, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não está chovendo, né? Que é um dos maiores causadores aí de criadouros, né? A água parada. Só que, claro, nesse período de calor as pessoas têm que aguar as plantas, senão as plantas morrem, né? E pode ter também um perigo maior, mesmo sem ter chuva, os criadouros eles podem se multiplicar mesmo sem a chuva? Sim, Marco, o que acontece, né? O período chuvoso, ele acaba fazendo com que os ovos que ficam, digamos, guardados em recipientes durante um período de estiagem, eles acabam eclodindo, né? O aumento das temperaturas, ele é gradativamente proporcional ao aumento aí de proliferação de ovos e de mosquito. Então, ainda que não esteja chovendo, os mosquitos eles estão circulando e eles estão pondo seus ovos. O momento em que chover ou encontrar por algum motivo acesso à água, esses ovos acabam eclodindo e dando aí a sequência ao ciclo do mosquito. Então, virando larva, pupa e mosquito adulto. E nós temos, nesse momento, 27 bairros aqui de Campinas, inclusive em alerta, né, para transmissão da dengue, citando aqui alguns deles em diferentes regiões, por exemplo, Parque Taquaral, Jardim Mirassol, Jardim Esplanada, região também do Santos Dumont 2, São Bernardo, enfim, são vários bairros, Parque Itália também. A relação completa está no portal da CBN Campinas, mas nesses bairros, né, Daiane, você citou sobre as nebulizações, são nessas regiões com esse alerta aí de alto risco de transmissão que esse trabalho acontece? Sim, esse alerta que nós trabalhamos, né, para fazer essa comunicação de risco à população, a gente intensifica a partir do alerta em alguns bairros, justamente para a gente comunicar à nossa população que, além de ter risco de transmissão aumentada nesses bairros, nós também estamos intensificando as nossas ações nessas regiões. Então, é importantíssimo que a população tenha acesso a essa comunicação e abra as portas para que o nosso agente consiga adentrar, identificar e atuar aí na eliminação dos criadouros. E você falou de um dos maiores problemas, né? Porque muita gente continua recusando, né? Por mais que a identificação seja fácil, né? As pessoas, muitas famílias aí não permitem a entrada dos agentes, Daiane. Sim, nossa taxa de pendência, né? Que é isso que essa questão da gente fazer a abordagem e por algum motivo a gente não conseguir adentrar para fazer o trabalho devido e adequado,
a gente tem tratado aí, quando a gente comunica nas coletivas ou mesmo nas nossas chamadas para a imprensa de pendência. Então, é quando a gente tem a recusa ou a gente encontra o imóvel abandonado ou fechado, né? E a gente, então, acaba se consolidando nessa situação um problema importante, porque por mais que as nossas equipes estejam disponíveis, esteja tentando fazer contato e acessar esse imóvel, a gente não tem conseguido entrar em torno de 50% aí dos imóveis que a gente tem buscado acessar. Então, é importante que a população compreenda a importância aí, né, da gente continuar no enfrentamento à dengue e às outras arboviroses, eliminando os criadouros, e compreenda que, independente do período do ano, seja no momento de sazonalidade ou fora da sazonalidade, a nossa equipe, ela trabalha de maneira ininterrupta. Então, sim, nós estamos buscando acessar os imóveis para que a gente possa fazer o controle dos criadouros. Daiane, você comentou sobre a nebulização aí nos bairros, né, com alto risco de transmissão da dengue, áreas de maior risco, mas a nebulização, ela mata já os mosquitos adultos, né? Não é ainda a melhor forma de prevenção contra a dengue. Não, é isso mesmo. A gente acaba desencadeando a ação de nebulização, seja via costal, né, que é aquele que o nosso agente vai com uma bombinha nas costas e adentra os imóveis, ou a nebulização veicular, que é feita através de carro que passa na rua, são estratégias complementares, né? De fato, quando a gente tem alta circulação, muitas pessoas doentes em uma localidade, a gente precisa abrir mão desse recurso, mas ele não é o primeiro e nem é o principal, digamos assim. O principal mesmo é uma mobilização do poder público e de toda a população para eliminar focos de criadouros. Daiane, tem um cronograma muito bem estabelecido, tem mutirões que acontecem, né, para recolher aí o que pode causar os criadouros, mas queria saber, por exemplo, alguém que está num bairro que não é contemplado naquela semana, naquele dia, como pode procurar o departamento, né, para denunciar aí alguma irregularidade, pessoas que não estão cuidando, por exemplo, uma piscina abandonada, né, ou lixo espalhado na frente de uma residência, como fazer? Sim, a gente tem canais de denúncia, então tanto a ouvidoria da prefeitura quanto o canal 156 são canais que conversam com a gente de maneira direta e são os canais por onde as pessoas podem fazer a denúncia ou pode fazer contato para algum esclarecimento. Isso chega para o departamento de vigilância, para a vigilância epidemiológica, e a gente consegue contemplar através de uma programação. Então, a gente acaba monitorando e nós valorizamos muito esses canais porque, de fato, é o canal da gente falar direto com a população. Então, é importante que, sim, a população esteja atenta, faça, né, olhe para o seu domicílio, faça a sua parte, mas identificando alguma situação de risco, pode acionar também o Departamento de Vigilância através dos canais, então, de 156 e da ouvidoria. Para esclarecimento de dúvidas, né, a gente também tem um site, arbovirose.campinas.sp.gov.br, a gente tem uma caixinha ali, um link de perguntas e respostas em que a população também pode esclarecer algumas dúvidas sobre principais criadouros, tem dicas, né, e orientações técnicas mesmo de como pode facilitar a eliminação do criadouro. Então, a gente tem procurado lançar mão desses canais para conversar diretamente com a população. Daiane, quando essas denúncias são, né, em relação àqueles imóveis, por exemplo, em que a prefeitura não consegue o acesso, não consegue entrar para fazer ali a orientação, né, ou fiscalização, existe ainda aquele trabalho que envolve drones ou a entrada mesmo nos imóveis utilizando chaveiros, né? Isso tem sido feito ainda pela prefeitura e qual tem sido o resultado disso? Tem sim, Tayla. A gente tem um dispositivo, né? Então, a gente tem uma liminar jurídica que permite o nosso adentramento de maneira forçada, digamos assim, mas a gente acaba lançando, antes de chegar no uso dessa liminar, a gente tenta esgotar todas as possibilidades de encontrar ou de falar com esse proprietário. Não sendo possível, é um trabalho que a gente tem direcionado até com um grupo de resposta unificada e a gente, de maneira intersetorial, além de agentes fiscalizadores da saúde, a gente conta também
com a ação nesse sentido, com a Guarda Municipal, com outros atores, como o grupo de fiscalização da COFIT, do próprio urbanismo, a depender da situação, se é utilização, às vezes, né, de passeios públicos ou situação referente a terreno privado com mato alto. A gente tem agido, então, de maneira integrada e unificada, lançando mão de liminar, outros meios jurídicos, acesso ao drone, tanto da Guarda Municipal quanto da Defesa Civil, para a gente conseguir aí, além de identificar, sanar questões relacionadas a criadouros em locais de difícil acesso. Cuidados importantes, então, em relação à dengue, mesmo com esse tempo mais seco e agora ficando mais quente também, conforme se aproxima o final do inverno. Agradeço muito aqui a participação da Daiane Morato, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Campinas. Daiane, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com os ouvintes, e fico à disposição para outras necessidades. Muito obrigada. Obrigado você, Daiane. Agora são 3h48 e saúde vai ser pauta na Câmara de Campinas hoje também. Os vereadores vão votar projetos para ampliar a oferta de medicamentos gratuitos à população.